Aplicação do Mindfulness na terapia cognitiva comportamental. Para falar a respeito da terapia cognitivo-comportamental baseada em Mindfulness, é necessário falar antes do que é Mindfulness e como foi introduzido nas práticas psicoterapêuticas das terapias cognitivo-comportamentais. O Mindfulness tem o seu início na década de 1980, com a aplicação no programa do tratamento do estresse elaborado por Kabat-Zinn. A partir desse momento, a utilização foi ampliada por outras abordagens da terapia cognitiva. Inicia-se na primeira onda e segue até a terceira onda. No entanto, cada uma das escolas aplica as técnicas de Mindfulness de acordo com os seus pressupostos e com objetivos direcionados a tais conceitos. Segundo Marty et al., 2016, p. 23, o significado da palavra Mindfulness é a tradução da palavra Sati, na língua Pali, um dos idiomas em que os discursos de Buda foram escritos, há 2.500 anos. Assim, para o budismo, Sati é um conceito de múltiplas facetas, que inclui não apenas o controle atencional, mas toda uma série de fatores cognitivos e éticos. O conceito Sati aparece sistematizado no Sermão de Buda, chamado Satipatthana Sutta, ou os 4 fundamentos da atenção. Esse sermão, texto central do budismo, sistematiza o papel da atenção e seu treinamento, situando-o como ponto-chave da doutrina budista. A prática de Mindfulness é aplicada há milênios pelos povos orientais com o objetivo de controle atencional, mas também com relação a fatores cognitivos e éticos. Entre as práticas de Mindfulness, está a meditação. Assim, a meditação, por ser uma das práticas do Mindfulness, traz 2 componentes fundamentais, a atenção plena e a aceitação sem julgamento dos fatos. De acordo com Cebola e De Marzo, a 2016, Apur Machado, 2020. O Mindfulness envolve 2 componentes fundamentais, a autorregulação da atenção e uma orientação aberta à experiência, a Bishop et al., 2004. O primeiro componente consiste, portanto, na autorregulação da atenção para que o indivíduo se mantenha concentrado na experiência fenomenológica imediata e possa reconhecer melhor os acontecimentos corporais, sensoriais e mentais no momento presente. O segundo componente é a adoção de uma orientação particular frente às próprias experiências do momento, numa orientação caracterizada pela curiosidade, abertura e aceitação, que também pode ser entendida como um monitoramento aberto à experiência. Com tais resultados, a prática de meditação foi introduzida nas práticas terapêuticas em razão de sua capacidade de treinar a atenção, tornando a pessoa mais atenta à sua realidade, e também apresentar um controle maior sobre o seu comportamento, além de estimular a compaixão. O Mindfulness teve inserção nas terapias cognitivas devido aos trabalhos de Langer, a 2005, e Kabat-Zinn, a 2009. A aplicação clínica é influenciada por conceitos e práticas propostos pelos estudos de Kabat-Zinn. As terapias cognitivas e o Mindfulness possuem como ponto central que o sofrimento psicológico parte de sentimentos, pensamentos e emoções relacionados a reações habituais automatizadas que refletem uma reação de apego ou aversão. O Mindfulness passa a ser utilizado nas seguintes terapias cognitivo-comportamentais, em terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso e terapia cognitivo-comportamental baseada em Mindfulness. O Mindfulness é aplicado a transtornos de ansiedade, estados depressivos, transtorno de personalidade borderline, etc. Os bons resultados obtidos nos diversos quadros das doenças físicas e mentais estão possibilitando o aumento da prática de Mindfulness.
junto a diversas práticas propostas pelas terapias cognitivo-comportamentais. Devemos ressaltar que a prática de mindfulness no contexto científico tem um entendimento de técnicas de mindfulness, enquanto prática aplicada num contexto religioso e espiritual é compreendido como meditação. Mindfulness nas psicoterapias, terapia cognitivo-comportamental de terceira onda. A prática do mindfulness teve o seu início na década de 1980, na medicina comportamental, por meio dos estudos de Kabat-Zinn relacionados ao estresse. A partir da década de 1990, ela tomou de assalto as terapias comportamentais contextualistas, que já tinham afirmado sua identidade durante a década anterior a Zettler e Reis, 1986. Kohlenberg, TSAI, 1987, Linnean, 1987, e se estabeleceu como uma característica central destas, Reis, 2004, Vandenberg, Souza, 2006. As terapias cognitivo-comportamentais inserem no modelo de trabalho a prática do mindfulness desde a primeira onda, entretanto cada uma delas irá adequar a atividade de acordo com o seu objetivo e conceitos. Focaremos, contudo, nas teorias da terceira onda e como elas utilizam o mindfulness de acordo com os conceitos aplicados à sua prática e teoria. Kabat-Zinn e o mindfulness no treino de redução de estresse. As práticas de mindfulness, quando se iniciaram com Kabat-Zinn, a 1990, no treinamento para a redução do estresse, foram entendidas como uma forma específica de atenção plena, concentração no momento atual, intencional, e sem julgamento. Concentrar-se no momento atual significa estar em contato com o presente e não estar envolvido com lembranças ou com pensamentos sobre o futuro. Considerando que as pessoas funcionam muito num modo que o autor chama de piloto automático, a intenção da prática de mindfulness seria exatamente trazer a atenção plena para a ação no momento atual. Intencional significa que o praticante de mindfulness faz a escolha de estar plenamente atento e se esforça para alcançar esta meta. Assim, no entendimento de Kabat-Zinn, o mindfulness está relacionado à atenção plena nas situações que as pessoas vivenciam. Essa prática altera a percepção das situações entre pessoas que a empregam e as que não a praticam, produzindo, assim, uma vivência automatizada e sem trabalhar as emoções, sejam positivas ou negativas. Essa recusa produz a facilitação da ruminação dos pensamentos e pode resultar em um emaranhado de pensamentos persistentes. Dessa maneira, reduz a atenção ao que é vivenciado. 2. John D. Teasdale e o Mindfulness na prevenção de recaída de depressão. Teasdale propõe um modelo psicológico detalhado, um modelo de subsistemas cognitivos interativos, para fundamentar o uso do treino de mindfulness na prevenção de recaída da depressão em pessoas que passaram com sucesso pela terapia cognitiva. A intenção deste treino é que a pessoa aprenda a detectar, reconhecer amistosamente e logo depois soltar, a permitir que vão embora, os pensamentos e os sentimentos depressogênicos, antes que estes reiniciem um espiral rumo à depressão. O ponto principal do raciocínio de Teasdale, Segal e Williams, a 1995, é que não são os pensamentos disfuncionais que causam a recaída na depressão, mas a forma que a pessoa os processa. Mindfulness é um modo de funcionamento cognitivo incompatível com a configuração cognitiva que leva à recaída. Os exercícios copiados do programa de Kabat-Zinn, a 1990, permitem ao cliente aprender a perceber os primeiros sinais de perturbação emocional e, ao mesmo tempo, manter uma perspectiva adequada sobre os pensamentos depressogênicos que emergem. Teasdale et al., a 2000, e Mai Teasdale, a 2002, mostraram que as pessoas que têm mais ganho com esse treino de mindfulness são aquelas com episódios depressivos recorrentes. Isso pode ser compreendido, já que se ensina aos participantes que o
Círculo vicioso depressivo é iniciado não pelo sentimento ou pensamento negativo, mas pelas tentativas emocionais ou racionais de esquiva que levam ao aumento dos conteúdos que eles tentam suprimir. Os participantes aprendem a não iniciar a ruminação depressogênica, mas, pelo contrário, a aceitar plenamente o momento atual, incluindo seus aspectos negativos, e a dedicar seus esforços para atividades relevantes. 3. Marshall Linehan e o Mindfulness na terapia comportamental dialética. A terapia comportamental dialética tem na sua prática terapêutica a utilização de técnicas de mindfulness. Segundo Vandenberg e Souza, a 2006, Linehan, a 1993, introduz o treino de mindfulness no princípio do treino de habilidades sociais, uma das partes essenciais do programa. Os componentes desta habilidade, a mindfulness, são 1. Observar, em estar atento a eventos, a emoções e a diversos aspectos do próprio comportamento. Essa habilidade pretende que o participante aprenda a detectar e reconhecer estes eventos e a não usar estratégias de esquiva ou controle das emoções. Ele observa os conteúdos como sendo distintos de si mesmo. Com isto, sentimentos e pensamentos aversivos deixam de ser ameaçadores. 2. Descrever, refere-se ao relato verbal dos eventos e das próprias reações a eles. Aqui a escolha de uma linguagem que seja realmente descritiva, e não avaliativa ou explicativa, é importante participar plenamente sem promover atividades paralelas como racionalizar ou justificar. As qualidades que definem estas habilidades na prática são 1. Não julgar, isto é, e não avaliar, categorizar, descartar ou desqualificar. 2. Estar atento, de forma integral, a somente uma coisa de cada vez. 3. Agir de forma efetiva, em total acordo com seus valores e alvos de vida. Na terapia comportamental dialética, as práticas de mindfulness estão direcionadas para o treino das habilidades sociais, pois, de acordo com Linehan, a 1993, tais práticas desenvolvem a observação dos seus comportamentos, descrição dos eventos e das reações a eles. E, além disso, tem-se a participação plena nas situações, sem realizar atividades paralelas, tais como racionalizar ou justificar. A prática do mindfulness nessa abordagem pode ser feita em grupo, sendo os exercícios variados e inclui estar intencionalmente atento às sensações corporais, como, por exemplo, as sensações de se sentar numa cadeira, de colocar a mão numa superfície, e exercícios focando a observação dos próprios pensamentos e sentimentos, aprendendo que devem ser reconhecidos como simplesmente pensamentos e sentimentos e nada mais. Vandenberg, Souza, 2006. 4. Stephen Hayes e o Mindfulness na terapia de aceitação e compromisso. Na terapia de aceitação e compromisso, o Mindfulness tem como um dos principais alvos, segundo Vandenberg e Souza, a 2006, a redução da esquiva experiencial, que é vista pela teoria como uma das maiores fontes do sofrimento humano. A ACT promove uma atitude de aceitar pensamentos e emoções como realmente são, e não como parecem ser. Uma vez livres da luta contra as próprias avaliações, pensamentos e sentimentos, as pessoas podem agir de modo produtivo sobre seu ambiente. O modelo postula que os transtornos de ansiedade são decorrentes da socialização da pessoa de acordo com 4 contextos socioverbais patogênicos, que resume uma variedade de armadilhas embutidas na forma em que se faz uso da linguagem no ato de pensar. A Reis, Punk, Greg, 2002. Vandenberg, Souza, 2006. Ainda de acordo com Vandenberg e Souza, a 2006, o Mindfulness na terapia de aceitação e compromisso tem como objetivo praticar o eu como perspectiva e não como conteúdo. A intenção é
aumentar a consciência que a pessoa pode ter de sua vivência interior, emoções, pensamentos, sensações, por habilidades que envolvem observação e aceitação. A aceitação de sentimentos e sensações, aqui, não são sempre o que desejamos, facilita a disposição para agirmos num mundo que não está sob nosso controle, mas em que podemos ter efeitos importantes, com a condição de nos envolvermos ativamente nele, ao invés de vivê-lo em nossa cabeça. Desta perspectiva, a pessoa não é seu fluxo de consciência, já que todos os conteúdos passam, enquanto ela permanece. Aprende a tomar a posição de observador que permite um contato íntimo com os conteúdos e o fluxo dos momentos da vida, sem se confundir com estes, podendo enxergar o sentido mais amplo deles. Assim, a pessoa torna-se capaz de agir de acordo com seus valores e não sob o controle dos contextos socioverbais. Vandenberg Souza, 2006. Assim, o Mindfulness na terapia de aceitação e compromisso tem como objetivo conduzir a pessoa a ter consciência da vida interior, aumentar a observação e a aceitação dos sentimentos e das sensações que facilitam a disposição para agirmos no mundo que não temos controle, mas que podemos agir de forma ativa diante do mundo em vez de viver na cabeça. Dessa maneira, vimos nas escolas da terapia cognitivo-comportamental que aplicam técnicas de mindfulness que a técnica conduzirá a pessoa para uma maior consciência de si mesma, de seus pensamentos, emoções e sentimentos diante das situações que acontecem no seu dia a dia e que podem desencadear sensações negativas de si mesmo ou dos outros. A aceitação de si também permite às pessoas terem mais entendimento do que podem fazer e os seus limites. Intervenções baseadas em mindfulness. Diferentes escolas da terapia comportamental e cognitivo-comportamental aplicam as técnicas de mindfulness, portanto, é possível levantar pelas pesquisas que os resultados obtidos na utilização dessas atividades são positivos. Segundo Farias, a 2020. Pesquisas empíricas, por toda a literatura, documentam um conjunto crescente de resultados benéficos da utilização das IBMS em ambientes clínicos e não clínicos. Aqueles resultados passam por regulação de pensamentos, emoções e comportamentos, promoção do bem-estar, associação com bom humor, redução de tensão, ansiedade, depressão, confusão e fadiga, entre outros. Analisados sobre a perspectiva do controle atencional, podem-se elencar benefícios, tais como em desenvolvimento do controle atencional, aumento da capacidade da memória de trabalho cerebral e da cognição executiva, aumento da amplitude de percepção do ambiente, melhoria do controle atencional na execução simultânea de múltiplas tarefas, simulando um ambiente real de trabalho, ou redução da troca de tarefas durante a execução de testes. Considerando as pesquisas citadas acima, são importantes as contribuições das práticas nas psicoterapias, pois aumentam a atenção deliberada e a aceitação em relação ao que surge no ambiente. Assim, podemos apontar a prática das intervenções baseadas em mindfulness, a IBMS, pertinente para a condução das terapias e complementar a necessidade dos pacientes em estarem mais atentos com relação às suas emoções, sentimentos e atitudes, e ao mesmo tempo, que conseguem aceitar a si mesmos e as situações que surgem no dia a dia. Sendo assim, as práticas do mindfulness desde a sua aplicação nas terapias cognitivas de primeira onda vêm apresentando resultados positivos a respeito da atenção plena, aceitação do momento sem julgamento, influenciando, assim, nos estudos e nas aplicações em programas que permitam a redução do estresse, da depressão e de outras doenças mentais e físicas. Um dos programas que mais obteve resultados positivos com relação ao tratamento de depressão foi a Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou terapia cognitiva baseada em mindfulness.
Se você gostou, se inscreve em nosso canal. Deus te abençoe.